Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente aí de você estar assistindo esta videoaula, né, em um desses horários, a Pro deseja que você esteja aí bem preparado, animado, não é? Ou animada, para começarmos aí mais um momento onde a gente vai aprender, onde a gente vai estudar sobre um assunto bem interessante. E a Pro espera aí que você esteja realmente, né, com os olhos atentos, os ouvidos atentos, para podermos aí captar todas as informações e conseguir dar continuidade às atividades que vocês estão fazendo em casa. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens. E nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre ritmos musicais. Quando você observa aí este tema, este título, já começa a imaginar sobre qual assunto nós iremos estudar. Porque quando a gente fala em ritmos musicais, a gente já lembra aí das músicas, das danças, do movimento do corpo, porque tudo se associa ao que os ritmos musicais podem produzir, podem reproduzir também, não é? E causar aí nos sentimentos, nas emoções que despertam aí nas pessoas. A gente sabe que o Brasil é um país aí muito rico culturalmente, com influências culturais de muitas etnias, a gente já estudou sobre esse assunto, e aí é bem interessante a gente perceber que essas influências culturais, elas se enquadram, né, elas se encaixam em muitas artes, né, em muitas manifestações artísticas, e a música se coloca aí como uma dessas ações humanas que também são influenciadas por essa diversidade cultural. E a gente vai observar e entender neste momento o que é ritmo e de que forma ele pode aparecer nesta diversidade, nessa variedade cultural que encontramos no nosso país. Para iniciar, para trás a apreciação dessa imagem, né? Uma tela que está mostrando a pintura de pessoas aparentemente aí reunidas, tocando, né? Cantando, se divertindo ao som de algum ritmo musical. Pela forma, né, que estão se concentradas, pela forma como estão se movimentando e até pelos instrumentos que estão sendo utilizados na imagem, a gente já associa aí que eles estão num samba, num pagode, né, algum tipo de ritmo relacionado aí a esses temas, porque a gente já percebe que é algo bem comum e que se caracteriza aí como uma característica bem aparente do Brasil, já que quando se pensa em samba, em pagode, a gente já observa a retratação, né? Já observar a associação que se faz com o nosso país, já que o samba é um ritmo que marca a identidade cultural do Brasil. E aí a Pro traz essa imagem para a gente já ir observando que muitos ritmos brasileiros adquirem essa característica, né, de representar, de compor, de fazer parte da identidade do país, fazendo com que o nosso Brasil seja reconhecido entre os demais países, né, no mundo inteiro, levando essa identidade musical, levando esse ritmo ao conhecimento de outras pessoas em diversas partes do mundo. E aí, já porque a gente vai estudar sobre ritmos musicais, nós precisamos saber nos informar sobre a concepção, sobre o conceito, a definição de ritmo. E é por isso que a Pro inicia perguntando: você sabe o que é ritmo? Olhem só. Ritmo, quando a gente observa a definição, o conceito da palavra, a gente encontra essa definição. Ritmo pode ser descrito como um movimento coordenado, uma repetição de intervalos musicais regulares ou irregulares, fortes ou fracos, longos ou breves, presentes na composição musical. O termo ritmo tem origem na palavra grega ritmos, que significa qualquer movimento regular, constante e simétrico. Então, a palavra ritmo
está relacionada a tempo, né? A repetição de intervalos musicais, então está relacionada ao tempo de um determinado som, sendo que esse ritmo pode ser constante, pode ser regular, né? Pode ser simétrico, e a gente percebe que o ritmo ele coordena não só as músicas, mas diversas outras coisas do nosso corpo. Já pararam aí para ouvir, por exemplo, as batidas do nosso coração? E a gente já estudou, não é? Que o coração ele bate, né? Ele se movimenta. Lembra aí em contração e também relaxamento para fazer o sangue circular. E esse coração ele obedece nesses batimentos, eles obedecem um ritmo, ou seja, uma combinação de intervalos de tempo de forma constante. E aí a gente percebe, às vezes pode acelerar, às vezes pode ficar, não é mais lento, pode ser o som, né, mais forte ou mais fraco, mas a gente percebe que esse ritmo é algo que vai se tornar constante, é um movimento regular. E aí, percebendo o ritmo que o nosso coração bate, a gente pode associar esse movimento e essa produção de som também aí às questões musicais, aos aspectos musicais. E entender aí que o ritmo engloba as diversas músicas, as diversas composições que fazem parte aí desse ambiente musical. Você já notou aí que o ritmo pode estar em diversas situações do cotidiano? Olha só. Não é apenas aí na atividade humana que podemos encontrar o ritmo. Ela está presente também na natureza, nas mais diversas ocasiões, e basta uma simples observação, como, por exemplo, o movimento das marés, da simples alternância entre dia e noite, da mudança das estações ou na medida do tempo. A Pro deu o exemplo aí do ritmo acontecendo no nosso corpo com as batidas do coração, mas os ritmos estão presentes ao nosso redor em diversas situações. Então, quando a gente pensa em ritmo, é comum e é normal a gente fazer essa associação com a música, mas o ritmo existe aí, compondo, não é, a movimentação, a regularidade de diversas situações que acontecem aí ao nosso redor. Mas na música, né? De que forma então esse ritmo ele se enquadra, ele se associa e ele movimenta regularmente a música? Olha só. Toda peça musical ela é composta por necessariamente 3 elementos. Então, quando a gente observa uma música, a gente percebe que existe a melodia. A melodia é a forma como os sons se desenrolam no tempo. Existe a harmonia, que é a forma como os sons soam em simultâneo. Então, vai ser a combinação dos diversos instrumentos e também, se for uma música que tem aí a voz, não é? Precisa existir uma combinação, uma harmonia entre todos esses elementos que estão ali fazendo parte da música. E aí, além da melodia, da harmonia, tem o ritmo. O ritmo é importante para determinar a duração de cada som na música e também a duração dos silêncios. Uma mesma sequência de 3 notas iguais pode dar origem a 3 composições musicais diferentes apenas pela variação do ritmo. Então, o ritmo vai fazer com que as combinações de sons aconteçam mais rápido, mais lento, num intervalo de tempo maior, num intervalo de tempo menor, fazendo com que exista aí a produção, né, dos vários ritmos, das várias músicas que observamos aí, que ouvimos, né, que temos fazendo parte das nossas composições musicais do mundo inteiro. E aí os componentes básicos do ritmo são o som e o silêncio, que são aí combinados para formar padrões sonoros. Lembra aí que a Pro falou? O ritmo mais rápido, né? Um ritmo que determine combinações de som de uma forma mais lenta, um espaço, um intervalo de tempo maior entre as notas. Então, é o ritmo que vai dar, que vai organizar toda essa trajetória.
E aí, tais padrões sonoros são repetidos ao longo de uma melodia, dando assim origem ao ritmo, que pode ter uma batida constante ou variável. As batidas podem ser fortes, extensas, breves ou suaves, que são aplicadas à composição musical conforme a necessidade. Então, quando se pensa em criar um ritmo ou reproduzir um ritmo já existente, se presta atenção a tudo isso, né? A questão do tempo, da organização, da forma como os sons vão ser emitidos e combinados, porque isso vai fazer com que diferencie aí e existam vários ritmos musicais. E como é que são os ritmos do Brasil? Né? O que a gente observa em relação aí às composições musicais e também a forma como os sons dessas composições musicais se propagam, né? E fazem parte, compondo aí a nossa cultura. O que a gente percebe? Lembra que a Pro falou aí da grande diversidade cultural que compõe aí a identidade do nosso país? Pois é. O país aí é muito rico em ritmos musicais, que aqui se originaram e se tornaram conhecidos internacionalmente. Graças à diversidade cultural que compõe as manifestações artísticas do Brasil, inclusive a música, podemos observar aí vários ritmos musicais. E aí é bem interessante a gente perceber como a influência cultural ela está associada à produção e à reprodução dos vários ritmos musicais que nós encontramos em nosso país. E a gente percebe essas influências principalmente observando como os ritmos eles variam de uma região para outra. Então tem ritmos que são aí se originaram, né, e fazem parte das manifestações artísticas, das manifestações culturais da região norte. Existem os ritmos que são próprios da região nordeste, também da região sudeste, da região sul. E aí a gente observa como esses ritmos estão associados às influências culturais que cada estado, né, que cada região recebeu. E aí toda essa carga cultural ela vai se manifestar em diversas situações. A gente já observou também numa aula anterior, não é? Como a cultura ela influencia a arte. E aí, dentro dessas manifestações artísticas, a gente percebe aí os ritmos musicais. E isso também vai se ligar ao que a música também engloba, não é? Porque quando a gente pensa em ouvir a música, a gente pensa também na dança, pensa nos movimentos corporais que estão relacionados aí a cada ritmo, associando às vezes a vestimenta, a forma de se comportar e até ao momento em que determinados ritmos são tocados, né? São passados, são divulgados. Porque existem, por exemplo, ritmos musicais que estão relacionados a um determinado período, a uma determinada festa religiosa, a uma determinada manifestação cultural que não está necessariamente relacionada à música, mas que vai precisar da música para compor aquela manifestação cultural. Então a gente percebe aí como a cultura engloba não só aí a arte de uma forma geral, né, mas faz aí toda a sua interferência, toda a sua influência, inclusive aí nos ritmos musicais. E aí a Pro trouxe alguns ritmos musicais para nós conhecermos. Acredito que vocês já tenham contato aí com vários ritmos musicais, já conheçam alguns, mas a Pro trouxe aí algumas informações relacionadas a alguns ritmos musicais. Existem muitos, como a Pro falou, existem vários, não é? O nosso Brasil é muito rico culturalmente por toda a diversidade que tem, por todas as influências culturais que recebeu dos vários povos, né, que fazem parte aí da composição da população brasileira. E aí a gente percebe que existem uma diversidade muito grande sendo cultural, sendo reproduzida através dos ritmos musicais. E aí a Pro trouxe alguns para a gente observar e conhecer um pouquinho, não é, da história e das informações que fazem parte aí desses ritmos. Então, vamos conhecê-los? Olhem só.
primeiro ritmo que a Pro trouxe aí para a gente observar é o frevo. Olha só, vale transcrever aí a definição que Câmara Cascudo dá a essa dança de rua e também de salão. Olha só a definição que ele dá. É a grande alucinação do carnaval pernambucano. Então, a gente já observa que o frevo está associado à cultura Pernambuco. A coreografia é improvisada e quase acrobática, executada originalmente com roupas coloridas e uma sombrinha. Não se pode deixar de mencionar que, a partir da década de 1970, o frevo ganhou espaço também no carnaval baiano. E aí o Caetano Veloso e Gilberto Gil compuseram aí diversos frevos. Então, inicialmente, o frevo faz parte, não é, da cultura do Pernambuco, mas também está associada às manifestações culturais e artísticas que acontecem em outros estados também, inclusive aí na nossa Bahia. E aí a gente vai ouvir, né, e observar um pouquinho desse primeiro ritmo que estamos aqui estudando, que é o frevo. Agora a gente vai observar o maracatu. Já ouviram falar aí nesse ritmo? O maracatu ele tem origem negra e religiosa. Grupos de negros acompanhavam os reis do Congo eleitos pelos escravos, que eram coroados nas igrejas, em que depois faziam um batuque em homenagem à padroeira ou, em especial, à Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos homens negros. Não há enredo, simplesmente se desfila ao ritmo dos tambores. O ritmo surgiu em Pernambuco também, mas também se encontra em outros estados do Nordeste. E aí vamos ouvir um pouquinho, né, como é que é o ritmo do maracatu. O seu valor, eu sou negro, eu sou raça, eu sou. Eu trago a beleza da campina e a força do leão. Eu sou liberdade. Agora a gente vai observar e conhecer um pouquinho sobre o forró. Olha só, o nome forró deriva aí de forró-bodó, significa divertimento pagodeiro. Segundo aí o mesmo folclorista Câmara Cascudo, que a gente observou, trazendo a definição do frevo, não é? O forró era em sua origem um baile animado por vários gêneros musicais, como o baião, o xote e o chachado.
Então, a gente já observa aí que o forró surge como uma festa, onde acontecia, onde tocavam, né? Esses outros ritmos musicais, que é o baião, o xote e o chachado. Nesse sentido, também era conhecido como arrastapé ou bate-chinela. O forró hoje é praticamente um gênero musical que engloba os ritmos acima mencionados. Então, o forró surge misturando esses outros ritmos, baião, xote e chachado. Sua origem é o sertão nordestino e os instrumentos musicais utilizados são basicamente a sanfona ou acordeão, o triângulo e a zabumba. A gente observa aí que não só forró, mas outros ritmos musicais também vão agregando, vão misturando, vão se alterando e modificando no decorrer do tempo, né? Trazendo outras características que estão relacionadas aos momentos históricos, né? Às características culturais de cada época. E aí existem aí ainda ritmos que conservam, né? Toda essa questão original e ritmos que vão recebendo outras influências, participação de outros instrumentos, e vão também aí adquirindo formatos na representação do som no decorrer do tempo. O forró, a gente observa aí essa origem da mistura do baião, do xote e do chachado, mas a gente já percebe aí características que fazem com que o forró tenha algumas diferenças de região para região, quando se coloca o forró como um ritmo pertencente ao Nordeste, e também em relação aos instrumentos, a forma como o som é propagado, até a própria forma de cantar, as letras das músicas também. Então, a gente já percebe algumas características relacionadas ao tempo, relacionadas também aos momentos, não é? E também às regiões, aos lugares onde o forró é tocado. E é importante a gente lembrar aí que o forró foi recentemente reconhecido pelo IFAM como um patrimônio imaterial do nosso país. Então, o forró agora já representa a cultura do Brasil como um todo, né? Não só a cultura nordestina. E vamos então ouvir um pouquinho desse ritmo musical aí tão importante para nós do Nordeste e agora com representação nacional. A gente vai agora conhecer o axé, olha só. Com origens aí na década de 1950 e sofrendo influências de outros ritmos também. A gente já observa aí ritmos dando origem a outros ritmos, como o maracatu. O axé ganhou força durante o Carnaval de Salvador, 30 anos depois. Uma mistura aí de frevo, forró, calypso, entre outros gêneros, o ritmo tornou-se uma marca registrada da cultura baiana e faz do Carnaval da capital do estado uma das mais famosas festas populares do Brasil. Na verdade, aí do mundo, né? O Carnaval de Salvador é reconhecido como uma festa grandiosa para o mundo inteiro, atraindo turistas aí de todos os países. E aí a gente observa aí que o axé marca, então, entre os ritmos aí, marca a cultura baiana. E aí vamos ouvir um pouquinho do axé. Pera aí, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Pera aí, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Para de sorrir se não te beijo, se te pego assim sorrindo não te deixo. Diga! Pera aí, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Pera aí, tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu travesseiro de areia vem a lua cheia e me incendeia. E agora a gente vai também
conhecer um pouquinho, né, das características que compõem aí esse ritmo que marca também a cultura nacional, que é o samba. Derivada de diversos ritmos africanos, o samba passou por uma grande evolução ao longo do século XX, ganhando várias formas, como o samba-canção, o samba de breque, o pagode e o samba-enredo. Este último aí é provavelmente a maior expressão do ritmo durante o carnaval, com os desfiles das escolas de São Paulo e principalmente do Rio de Janeiro. A importância do samba tornou-se tão grande que em menos de um século transformou-se em um dos maiores símbolos nacionais. Então a gente observa que o samba, dentro de toda a sua riqueza cultural, de toda a sua riqueza musical, se propaga também como representação do nosso país e engloba vários outros ramificações, ou como se fossem filhos do samba, né? Porque existem diversos tipos de samba. Vamos ouvir aí, então, um pouquinho do samba. Alô, Xande! Alô, Quinteiro! Seja bem-vindo, irmão. Tô feliz, tá? Tô com saudade de você, teu chamego, teu beijo, do teu gosto que desejo. Tô com saudade de você, na fala mansa, no teu jeito, já faz tempo que não vejo. Tô com saudade de você, desse sorriso que há de uma alegria de viver. Tô com saudade de você, com saudade. Ainda vou te convencer que sou o cara pra você, faço de tudo pra dar certo. Que esse amor já tem poder, já tem história, você vai ver, é pra valer, chegar mais perto. E se você pagar pra ver... Agora chegamos nesse outro ritmo aí musical do Brasil, também, não é? Vindo de uma determinada região, mas que se propaga e faz sucesso no país inteiro, que é o sertanejo. Surgido aí no início do século XX, nas fazendas do interior do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o sertanejo tornou-se um dos ritmos mais populares do Brasil. Ao longo do tempo, o gênero sofreu algumas mudanças, passando dos tradicionais duetos com violas para a incorporação de elementos de outros gêneros e estilos, como o mariachi mexicano e a polca paraguaia. Mesmo com a introdução de inovações como a guitarra elétrica e o surgimento de movimentos como o sertanejo universitário. Aí mais um ritmo, né, que vai incorporando, vai misturando, vai agregando não só outros ritmos, mas influências culturais da época, vai misturando e acrescentando outros instrumentos e vai sofrendo alterações, né, mudanças, transformações no decorrer do tempo. Então vamos ouvir também um pouquinho do sertanejo. Às vezes acho que eu estou enlouquecendo por você. Fujo, viagem no tempo, me submetendo. E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido. Sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido. Por você eu mudo o jeito de viver. Ouvi vinil em vez de ouvir CD. Por você eu deixo a badalação. Faço serenata, voz e violão. Largo essa cidade pra morar no campo. Faço penitência, troco até de santo. Por você cancelo a reunião. Pronto, perceberam aí pelos exemplos que a Pro foi passando, né, o quanto é o nosso país rico em ritmos musicais. Isso porque a Pro ainda nem mostrou todos os exemplos de ritmos que nós temos aqui. A Pro ainda poderia colocar aí o funk, poderia colocar o ritmo que está aí agora no momento, né, fazendo aí parte das festas, das danças, que é o piseiro, não é? A pisadinha. Então existem vários ritmos já mais antigos, que surgiram há um determinado tempo, ritmos que vão surgindo também, né, diante das transformações, das realidades do tempo, e a gente percebe que esses ritmos muitas vezes vão incorporando, se misturando, acrescentando instrumentos musicais e fazendo com que o nosso país ainda mais tenha a sua riqueza cultural demonstrada aí, através de algo que é tão alegre, que é tão bom para a vida das pessoas, que é a música. E aí agora, ó, é com você, tá certo?
Escolha aí o ritmo musical que você mais gosta e vai cantar, vai dançar, movimentar o corpo, associar aí a questão do som com a movimentação corporal e se divertir apreciando essa riqueza que são aí os ritmos musicais do nosso país, tá certo? A nossa aula acaba aqui, mas você vai dar continuidade com a atividade que a sua própria professora preparou, ó. Tchau, tchau.